O programa Alô Fortaleza apresenta sua sala de referências. Acompanhe as melhores entrevistas. Vamos sair um pouco da história, né, Júlio? E vamos para a nossa atualidade, para o nosso cenário atual, o momento atual em que estamos vivendo. E uma das situações mais preocupantes, claro, do nosso cenário de vida hoje é a pandemia, é o Covid-19. E nós nos preocupamos muito com essa questão do home office, de você estar em casa, em isolamento. Então, todas essas consequências que provocam o Covid-19. E uma das situações também que nós temos que abordar é a nossa saúde. E hoje nós vamos falar de cardiologia e a pandemia no Covid-19. A necessidade de atenção a doenças do coração durante a pandemia. E nós estamos recebendo, olha, que alegria, que prazer ter no programa a competência do professor Dr. Ricardo Pereira da Silva. Ele que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo e doutor em cardiologia também pela USP. Eu agradeço a presença do professor Dr. Ricardo, ao mesmo tempo que agradeço ao nosso querido ouvinte, amigo Geraldo Filho, lá no Antônio Bezerra, que nos sugeriu essa pauta. Muito obrigado a você, Geraldo. Meu caro professor Dr. Ricardo Pereira, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui no seu programa Alô Fortaleza, da Rádio Assunção. Aproveito também para dar bom dia para o público ouvinte. Caro meu professor Dr. Ricardo Pereira, quais cuidados o paciente com cardiopatias deve adotar durante a pandemia? Paulo, um dos cuidados que ele deve ter é, se ele for acometido por uma manifestação súbita de doença cardíaca, por exemplo, uma falta de ar repentina ou uma dor no peito, ele procurar o serviço de emergência mais próximo. Meu caro professor Dr. Ricardo Pereira, tem se observado, e aí é uma pergunta para o senhor, o crescimento de casos de AVC, acidente vascular cerebral, infarto e outras urgências cardiológicas nessa pandemia? É verdade. Uma das complicações da Covid é um fenômeno da coagulação. Os pacientes com Covid, uma das complicações são o distúrbio da coagulação com formação de trombos. Esse trombo pode eventualmente ocluir uma veia da perna, levando a uma trombose venosa, pode ocluir uma artéria coronária, levando a infarto, ou pode ocluir uma artéria cerebral, levando ao acidente vascular cerebral, ou AVC. Nos pacientes hospitalizados, nós temos observado, doutor Ricardo, a presença do uso de anticoagulantes. É um tipo de prevenção também, né? Exatamente, é um tipo de prevenção que se utiliza principalmente dependendo dos exames laboratoriais. Não são todos os pacientes com Covid que precisam de anticoagulante, mas são aqueles que apresentam alterações laboratoriais, principalmente aumento de uma partícula chamada D-dímero, que significa que está havendo um aumento da coagulação. Nós estamos conversando no programa Alô Fortaleza da Rádio Assunção AM 620 com o professor Dr. Ricardo Pereira da Silva. O Dr. Ricardo Pereira, ele é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará. Meu caro professor, existe alguma restrição no uso de medicamentos para tratar a Covid-19 que provoque efeitos de interação com os fármacos usados pelos pacientes cardíacos? Não, Paulo, não existe nenhuma interação. O cuidado deve ser em algumas drogas para o tratamento da Covid que podem eventualmente causar repercussão cardíaca. Por exemplo, a hidroxicloroquina ou cloroquina, ela pode
levar a uma alteração do eletrocardiograma, aumentando o chamado intervalo QT e predispor a arritmia. Isso é uma coisa rara de acontecer, é bom que se diga, não é frequente de acontecer, mas a prudência manda que, ao ser iniciado esse tipo de droga, hidroxicloroquina ou cloroquina, seja feito um eletrocardiograma antes de iniciar. A jornalista Cristine Martins também participa da nossa entrevista com o professor Dr. Ricardo Pereira. Por gentileza, Cristine. Obrigada, Paulo. Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem? Bom dia, Cristiane. Doutor, o sistema público é extremamente utilizado por pacientes com cardiopatias, né? E nesse momento, qual tem sido o cenário de atendimento com o elevado número de ocupação de pacientes com Covid-19? Cristiane, inevitavelmente, esse público que já é portador de cardiopatia crônica, já tem problema no coração, ele é afetado pela exaustão do nosso sistema de saúde. Isso aí não há como evitar. E as repercussões, infelizmente, já estão acontecendo desde o ano passado, por exemplo. Se sabe que se chega ao pronto-socorro 50% menos de pacientes com infarto. Como o infarto não diminui na época da Covid, o que se presume, ou a conclusão que se chega, é que metade dos pacientes com infarto não estão procurando o pronto-socorro com medo de serem contaminados pela Covid. Que situação complicada. Doutor Ricardo, e o paciente portador de Covid-19 pode ter o quadro de doenças cardíacas agravado? Já existe essa associação? Existe sim, existe associação. E antes de falar dessa associação, é importante falar do acometimento cardiovascular do paciente com Covid. Então, dos pacientes que são internados pela Covid, 30% deles vão ter algum acometimento cardiovascular. Agora, a sua pergunta especificamente, os pacientes com doença cardiovascular, que se tratam de Covid, eles têm uma probabilidade maior de ter uma evolução desfavorável. E não apenas os pacientes que já têm doença cardiovascular instalada, acontece isso, mas também os pacientes que meramente têm fatores de risco para a doença cardiovascular, também tem uma evolução, tem uma probabilidade maior de ter evolução desfavorável para a Covid. Fatores de risco para a doença cardiovascular seria, por exemplo, hipertensão ou diabetes. Professor Dr. Ricardo Pereira, o senhor falou agora há pouco de pacientes que estão evitando as suas consultas, os seus exames rotineiros, com medo de Covid-19. Qual seria o aconselhamento, a orientação que o senhor poderia passar para esses pacientes? Bom, o aconselhamento é que o paciente continue procurando o seu cardiologista, quer seja no sistema público de saúde ou no sistema privado, na saúde complementar, para que, ao ele estar com a avaliação cardiovascular atualizada, diminua o risco de ele ter um evento coronariano agudo e aí sim precisar do setor de emergência, onde o atendimento está mais complicado. Professor Dr. Ricardo Pereira, uma das situações também que nós observamos é a questão da comunicação, principalmente com esse público de doenças cardíacas. Eu pergunto para o senhor, os governos municipais, estaduais, governo federal, eles têm direcionado, eles têm buscado essa interação, essa informação para os pacientes cardíacos? Eu acho que de alguma forma sim. Assim, o que houve de má comunicação no começo da pandemia, no passado, era falar que para o paciente, a orientação que se sabia, né, é que o paciente só devia procurar o serviço de emergência quando estivesse já muito sintomático, com falta de ar, por exemplo. E hoje já se sabe que o indivíduo deve procurar um serviço de um pronto atendimento já no primeiro sinal de Covid. E realmente eu acho que devia ser mais enfatizado pelas autoridades para que pacientes
procurassem emergência quando eles têm algum sintoma compatível com doença cardíaca. Aí entra a falta de ar, principalmente a falta de ar e a dor no peito. Professor, uma das situações que nós observamos também é o sedentarismo, principalmente dos mais idosos, nesse momento de isolamento social. Normalmente aparece um pé inchado, aparece uma ou outra situação desconfortável. O que é que o senhor recomenda para esses pacientes, principalmente os mais idosos, que estão associados ao sedentarismo nesse momento, por medo do Covid-19 também? Realmente, Paulo, o sedentarismo é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Infelizmente, a pandemia favorece ao sedentarismo. O indivíduo fica com medo, fica proibido nos quadros de isolamento social mais rigoroso a sair de casa. E isso aí pode realmente favorecer as doenças cardiovasculares. O que eu recomendo é, quando possível, o indivíduo fazer pelo menos uma caminhada ao redor de casa, em volta da sua quadra, do seu quarteirão, se ele não puder fazer exercício físico mais intenso. Professor Dr. Ricardo Pereira, como é que tem sido o ambiente universitário, a condução de aulas, o atendimento na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Medicina? Está muito difícil, Paulo. Começando pelo atendimento aos pacientes, eu atendo no Hospital Universitário Walter Santídio, que é o hospital da Universidade Federal do Ceará. Então nós temos em todos os setores, não só a cardiologia, mas em todas as especialidades, nós estamos com atendimento restrito, com o número de pacientes diminuído, justamente para evitar a contaminação. E em relação às aulas, no momento atual, elas só estão acontecendo por via remota, o que obviamente causa um prejuízo muito grande no ensino da medicina, por exemplo. Professor Ricardo, qual é a estrutura hoje do Departamento de Cardiologia da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Medicina? Pois não. Nós temos uma boa estrutura, principalmente para um paciente crônico. Nós dispomos de uma equipe bem treinada, de boa tecnologia. O que nos falta, o que nós somos carentes é de um serviço de emergência. Então, socorro, nós não temos serviço de emergência no hospital universitário. Então, o paciente, para chegar lá, ou ele passa pelo ambulatório, se ele tiver doença crônica, ou ele é atendido em algum sistema de emergência, como, por exemplo, o Hospital de Messejana, e é eventualmente transferido lá para o nosso hospital. Um outro dado também que nós associamos na área de cardiologia são pacientes que têm medicamentos de uso contínuo. Esses medicamentos, professor, nesse momento de isolamento social, continua-se usando normalmente, mesmo sem uma atividade física mais intensa, mesmo nesse isolamento social? Como é que o senhor recomenda essa questão de quem tem medicamentos de uso contínuo? Então, em relação aos medicamentos de uso contínuo para as doenças crônicas, falando especificamente das doenças cardiovasculares, eu não tenho ouvido falar em desabastecimento. O que me parece é que o abastecimento está correto, continua sendo feito. O que preocupa é, se o paciente não está indo às suas consultas, aí não há como renovar a receita, e se uma receita atualizada, não há como ele receber o medicamento do Sistema Público de Saúde. Cristine Martins, alguma outra pergunta para o professor Dr. Ricardo Pereira? Satisfeita, Paulo. Júlio Salles, você que acompanha bem, tem alguma pergunta para o professor Dr. Ricardo Pereira? Tenho uma dúvida. O seguinte, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, eu estava lá pela Praia do Futuro, senti um mal-estar. Aí, como eu estava por perto do Hospital Geral, me dirigi até lá. Aí matei um bocado de coisa e tal, TTT. Aí o médico que me atendeu disse que eu tinha a parte inferior do meu coração, ela não funcionava, como se tivesse assim,
inerte, deteriorada. Porque até hoje isso está na minha cabeça. Até hoje eu estou vivo. Já faz tantos e tantos, mais de 30 anos, para sermos mais exatos. Eu pergunto ao senhor, doutor, isso é normal? Esse diagnóstico que me foi passado, isso aí é real? Júlio, primeiramente gostaria de lhe cumprimentar e dizer que eu sou fã do seu trabalho, que desde a minha adolescência eu lhe ouço nas transmissões. Muito obrigado. Júlio, é difícil de avaliar assim por poucos dados, mas eu poderia fazer uma avaliação, em tese. O que foi dito para você é que a parte interna do coração estava afetada, foi isso? A inferior, a parte de baixo, assim, se fosse a ponta inferior do coração, sempre que o coração tem. Tá, tem ponta sim. O coração tem a ponta ou tem o ápice que fica para baixo, fica Exato. Equivalente mais ou menos ao mamilo esquerdo, a mama esquerda. Então, eventualmente, a gente, em pessoas mais magras, a gente vê a ponta do coração batendo contra o gradil costal, contra as costelas, e corresponde mais ou menos à região do mamilo. E a base do coração, diferente de outros órgãos, situa-se na parte superior. Então, a base do coração na parte superior e a ponta na parte inferior. Mas, de qualquer maneira, do lado dessa ponta existe o que nós chamamos de parede inferior do coração. Então, o eletrocardiograma pode sugerir que já houve um infarto do miocárdio, do músculo do coração. E aí, o infarto do miocárdio, através das alterações eletrocardiográficas, é possível dizer qual região do coração que sofreu o infarto. Pode ser a parede anterior do coração, pode ser a região do septo interventricular, pode ser a parede lateral ou a parede inferior, essa aí que você falou. Então, seria bom você checar isso aí novamente, porque, claro, você pode ter tido um infarto da parede inferior do coração sem ter tido sintoma, mas uma outra possibilidade é que o seu formato do coração leve a uma alteração do eletrocardiograma que simula que você teve infarto no passado. Não obrigatoriamente que você tenha tido esse infarto no miocárdio. Tá legal, doutor. Muito obrigado. Isso aqui eu sinto bem, graças a Deus. Eu sei que lá tem assim um mal-estar, mas isso é normal pela idade. Já vou fazer 80, dia 10 de julho, eu acho que já é normal. Mas a gente é vida que segue. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, o que nos dá uma qualificação e aumenta a nossa responsabilidade ao nos comunicarmos através das transmissões dos jogos de futebol com pessoas do seu know-how, inclusive nos ouvindo. Muito obrigado, doutor. Paulo. Obrigado, Júlio. Agora, pode continuar. Você declarou a sua idade, na realidade eu lhe acompanho desde criança eu sou seu fã, viu? Professor, uma situação que estão nos perguntando, peraí, deixa eu ver quem é a Regina Salles, lá de Brasília. O senhor falou agora há pouco a respeito da hidroxicloroquina nos pacientes cardíacos. O senhor sugeriu que se fosse feito exames antes, não é isso? A hidroxicloroquina, o ideal é que você faça eletrocardiograma em qualquer paciente antes de começar, mesmo os cardíacos. Os cardíacos se devem ter bastante cuidado, ou talvez fosse até melhor evitar o uso da hidroxicloroquina em quem já tem cardiopatia. Uma outra pergunta também da nossa ouvinte, Lúcia Macedo. Quem tem coração bom pode ter pressão alta? Pode, Lúcia. São coisas independentes. A pressão alta e a doença cardíaca são coisas independentes. O que acontece é que a pressão alta, a hipertensão, é um fator de risco para a doença cardíaca. Ou seja, o indivíduo que tem hipertensão arterial, ele tem uma chance maior de desenvolver doença cardíaca do que o indivíduo que não tem hipertensão arterial. Mas a maioria dos pacientes que têm hipertensão arterial não tem doença cardíaca. É a minoria apenas. Cristine Martins.
Doutor Ricardo, também nos chega aqui, também da doutora Regina Salles, em relação à febre reumática. Ela diz assim, né? Queria saber quais as complicações cardíacas de quem teve febre reumática. Então, doutora Regina, existe um aforismo que diz que a febre reumática lambe as articulações e morde o coração, no sentido de que existem manifestações articulares que não são crônicas, onde tem artrite, que é inflamação da articulação, inchaço, vermelhidão, mas isso passa de uma articulação para outra sem que haja um acometimento definitivo da articulação. E por que se diz que morde o coração? A febre reumática, o estreptococo beta-hemolítico, que é a bactéria que desencadeia a febre reumática, então, quando se junta o anticorpo do nosso organismo contra a bactéria, que no caso é o antígeno, esse complexo pode se manifestar, esse complexo pode se depositar no músculo do coração, no miocárdio ou no endocárdio. Quando ele se deposita no endocárdio, ele costuma atingir as válvulas cardíacas. Aí sim, se o indivíduo teve febre reumática, que geralmente acontece na infância ou na adolescência, e com o acometimento das válvulas, aí esse indivíduo fica olhar com a doença valvar crônica. Professor Dr. Ricardo Pereira, o senhor falou que atende sempre no Walter Cantídio, é isso? É isso mesmo, atendo no Hospital Walter Cantídio. Ok. Olha, professor, acredito que nós abordamos nessa área de pandemia, de Covid-19 e cardiologia, nós abordamos várias situações. Existe algum outro cenário que o senhor queira abordar que nós deixamos de indagar? Deixe-me ver, falamos das complicações mais frequentes de doença cardiovascular, falamos no distúrbio de coagulação, que pode levar a infarto ou AVC. Uma das complicações também que pode acontecer é o vírus propriamente dito, o coronavírus, ele pode atingir o músculo do coração, levando a miocardite, né, que é a inflamação, dilatação do coração. Esse tratamento, ele é cirúrgico ou é medicamentoso? Não, é medicamentoso, é um tratamento clínico. Geralmente se usa o corticoide, além dos anticoagulantes, a partir da segunda semana da doença, dependente de como estiver evoluindo a doença do indivíduo, se costuma utilizar os corticoides. É uma pergunta até com relação aos corticoides, professor Dr. Ricardo. Sabe-se muito bem que normalmente o diabético está associado a uma doença cardíaca ou outra coisa parecida. E você que é acometido da Covid-19, você que é infectado, você utiliza muito corticoide. E normalmente a sua glicemia vai lá em cima. Existe o desmame, mas durante o uso do corticoide, existe alguma interferência no sistema cardíaco? Não, especificamente no sistema cardíaco não. Isso que você falou é correto. O uso de corticoides aumenta a glicemia. Isso é particularmente preocupante nos diabéticos, como você falou. Mas duas informações devem ser ditas. Primeiro, o corticoide só deve ser utilizado na segunda semana, a partir da segunda semana de Covid. Ele tem sido erroneamente, em alguns locais, utilizado na primeira semana, com prejuízo do paciente. Quer dizer, o corticoide, de certa forma, ele é um imunossupressor, ele deprime a imunidade do indivíduo. E se você tem uma infecção de qualquer agente etiológico, no caso do coronavírus, por um vírus, o nome já está dizendo, e se você toma corticoide, então isso aí pode facilitar um maior acometimento causado pelo vírus. Então, a partir da segunda semana, e nos indivíduos diabéticos, tem que monitorizar bem a glicemia. Meu caro professor Dr. Ricardo Pereira, professor titular da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará. Nós que fazemos o programa Alô Fortaleza da Rádio Assunção, toda a equipe, ficamos extremamente honrados e gratos ao senhor, principalmente por essa gentil participação no programa. A forma como o senhor comunica, como o senhor passa a informação,
ela é muito bem-vinda por todos que fazem parte desse programa. Muitíssimo obrigado, que Deus o abençoe, saúde plena para o senhor, e quero agradecer novamente o Geraldo Filho, lá no Antônio Bezerra, que nos sugeriu essa pauta com o senhor. Muito obrigado, Paulo. O Geraldo Filho é meu amigo de várias décadas. Eu agradeço a ele pela indicação, agradeço a você pelo convite, por permitir minha participação, e me coloco à disposição da equipe da Rádio Assunção e da população de maneira geral, tanto no Hospital Universitário Walter Santiso, onde eu atendo o público assistido pelo SUS, quanto no Hospital São Mateus, que eu atendo aquele público que pela saúde suplementar, que tem convênio de saúde. O senhor tem consultório ali no edifício do São Mateus também? O meu consultório fica na clínica chamada Unicord. Desde 1994, um ano depois de criado o Hospital São Mateus, foi criado lá uma clínica de exames cardiológicos, que é nossa, que é onde fica meu consultório. Ela chama-se de Unicord. Ela fica no primeiro andar do anexo do Hospital São Mateus, entre o hospital e as torres. Ok, professor. Que Deus o abençoe, tá? Felicidade, saúde e paz para o senhor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado também.